Um instrutor está subindo a montanha seguido de diversas crianças, algo que por si só já parece ser muito perigoso. Do alto, o instrutor pede para que alguns dos meninos sejam mais rápidos na subida, senão eles irão ficar para trás. E em último lugar está nosso prota, já cansado de tanto subir, que por sinal não é uma criança, e para piorar, as criançadas, vendo a fraqueza do prota, começam a zombar de sua cara, dizendo que elas nunca na vida viram um adulto tão fracote como ele. Outro senhor que está junto diz que o MC é incrível escrevendo romances, mas na hora de fazer uma simples escalada ele não consegue, e pergunta por que ele é pior do que os alunos do ensino fundamental. Caraca mané, todo mundo tirando uma onda com o MC, esse deveria ser o passado do vilão. O prota com um sorriso meio sem graça, pede desculpas e diz que ele é apenas um escritor de romance, e que em seus momentos livres ele escolhe para relaxar. Em seus pensamentos, ele fica com raiva ao se lembrar do editor, que lhe enganou para escalar aquela montanha, enquanto ele relaxava no ar-condicionado. E diz que, ao voltar desta escalada, ele irá torturar, fazendo diversos rascunhos. Mas sua mente estava tão distante que ele não percebeu que sua bengala se quebrou, fazendo com que ele tropeçasse. Com susto, só vem uma pergunta na cabeça: como foi que isso aconteceu? E ele cai no precipício, caindo do penhasco e percebendo que era seu fim. Ele percebeu que, ao invés de sonhar em obter forças quando fosse enviado para outro mundo, ele concluiu uma filosofia de vida mais realista. Ao se fazer negócios, não se deve se distrair. Chorando pela sua vida, ele segue a cair. Tudo escuro, então ele sente que seu corpo por inteiro está doendo. Ao abrir os olhos, ele está no chão, se perguntando se realmente ele tinha caído do penhasco, e se agora está seguro, mas suas mãos estão amarradas, ele não sabe o motivo. E ao abrir os olhos, ele se depara com uma linda garota de cabelos azuis e orelhas de animal, babando ao encarar o MC. Em seus pensamentos, ele diz para si mesmo respirar fundo, e torce para que ela não o coma. Mas parece que nada está do seu lado, pois a menina tira de sua cintura uma adaga, e dizendo em uma língua estranha que a carne do MC é bem macia, e passando o dedo em sua barriga, ela continua a dizer que deve ser bastante gorduroso quando estiver bem assada. Se debatendo e chorando de medo, o MC diz que não quer virar churrasquinho de canibal, e que os céus não queriam lhe matar imediatamente quando ele caiu, mas sim deixá-lo ser comido por feras. A menina então se levanta, com os olhos brilhando e empunhando sua adaga. Ela parte para o ataque. O prota consegue apenas se perguntar qual deveria ser suas últimas palavras. Mas, ao contrário do que ele imaginava, ela utilizou sua adaga para cortar as cordas que prendiam suas mãos. Meio confuso e sem entender o que está acontecendo, a menina diz que não importa o quanto ela esteja com fome, ela não consegue comer pessoas. E somente agora o prota conseguiu reparar com detalhes na menina, suas orelhas e sua cauda. Ele foi definitivamente transferido para outro mundo. E confuso, ele decide pensar com calma, como um romantista, não que ele não aceite o fato de ter sido transmigrado, afinal, um protagonista tem 100 maneiras de morrer, e cair de um penhasco é uma coisa muito rara. Ele decide então observar a situação ao seu redor. Parece que ele está dentro de uma cabana com um chão de palhas, o estado é caótico. Ao seu lado, ele encontra restos mortais de algum animal, e uma fogueira que está somente a brasas. Pelo que ele pode perceber, aquele lugar parou no tempo, então ele decide sair da tenda e observar como é o mundo afora. Ele percebe uma raposa humanoide brincando com um pássaro também humanoide. Todos ali têm características de animal com jeito meio humano, mas de humanos primitivos. É um mundo completamente diferente do seu. Ele escuta alguém lhe chamando, e ao se virar, uma enorme sombra cobre. É um dos grandes que pergunta qual o seu nome e de onde ele veio, e por fim, qual seria o propósito dele indo até a aldeia Yamon. Esse cara é o chefe da tribo e também pai da menina de cabelos azuis. Ele corrige sua filha dizendo que, diante dos outros,
ela deve se dirigir a ele como chefe ou capitão. A menina responde: beleza, pai. Dá para ver a energia boa que essa menina irá carregar para a obra. Infelizmente, o prota não consegue entender nada do idioma deles, ele acha que é um tipo de linguagem dos tempos das cavernas. A menina pergunta ao seu pai por que o garoto não está falando nada, e se é porque ele está com medo. O chefe responde que não, que o moleque parece magro e delicado, é provável que ele seja de uma grande aldeia, já que o feiticeiro quer ver ele. Então eles devem levar até o feiticeiro. A menina, então obedientemente, pega o garoto pelos ombros e o empurra pelo caminho até a tenda do feiticeiro. Pelo caminho, o MC percebe que todos da aldeia estão reparando nele, e que todos ali têm características animais, então de fato é um mundo completamente diferente de seu antigo. As pessoas começam a cochichar também, uma mulher comenta com a outra dizendo que ele não tem chifres, nem cauda ou asas, isso é uma coisa rara. A outra repara também que a pele do garoto é tão macia e que quase não tem músculos, ele de fato não parece ser um lutador. Aceitando o fato de ter reencarnado em outro mundo, ele se faz a pergunta mais intrigante que não quer calar em sua mente. O que ele deverá fazer agora? Primeiro ele decide não entrar em pânico, e observar a situação toda com calma, e que a opção de fugir está longe de ser aceita, e vendo diversos ossos de animais, e que a maioria o reparam nele com curiosidade, e como eles não têm vontade de o comer, ele pode deduzir que não são canibais, e também deixou ele dormir, isso quer dizer que eles também não têm a intenção de machucar. O chefe se dirige ao menino falando algumas coisas em sua língua, mas impossível, o prota não consegue entender nada do que sai da boca deles. Ele resolve responder dizendo que não entende nada, e então o chefe estende seu braço apontando para a frente. Eles estão à frente de uma enorme tenda, deve ser a tenda do tal feiticeiro. Dentro da tenda, algumas pessoas conversam com o chefe, ele diz que deve encontrar o seu substituto o mais rápido possível. Todos da tribo foram testados, mas nenhum deles tinha talentos mágicos. Outro pergunta o que eles devem fazer, pois se não houver feiticeiro, a tribo deles irá perecer. O chefe pergunta se não há mais ninguém, e um cara-águia responde que tem um menino que eles encontraram há 3 dias, e já que não há mais ninguém na vila, eles devem testar o menino. O chefe então pede para trazer o garoto. Com a chegada do menino, o chefe pede para entrar. E ao fitar seus olhos sobre o menino, ele diz algumas palavras estendendo sua mão. O MC não entende, mas deduz que deve ser a pessoa que manda em tudo e que quer que ele chegue mais perto. Se aproximando, ele percebe que o velhinho parece bem fraco, e que, se as coisas piorarem, ele irá o pegar como refém. Ele chega perto do velho e senta à sua frente. O velho, ao abrir os olhos, uma luz azul emana de seus olhos. O menino parece estar preso em uma ilusão, ele parece estar caindo numa imensidão do vazio. Ele repara por um momento e uma chama laranja se forma à sua frente, e dentro do fogo parece ter alguma coisa. Então, o velhinho aparece à sua frente perguntando de forma fácil de compreender se ele consegue ver aquilo. O menino se espanta com a aparição repentina do velho e pergunta onde eles estão, e que finalmente ele consegue entender o que o velho diz. O velhinho responde que aquele local é dentro da alma do prota, e que irá transmitir o idioma de sua aldeia direto à alma do MC. Estendendo suas mãos ao fogo, ele pergunta se o moleque consegue ver aquilo. O menino pergunta se o que está dentro do fogo, e que, se for isso, é algo que parece ser um dragão ou uma cobra. O velho responde apenas, muito bom. Então, o prota abre seus olhos, e de volta à tenda, ele vê o velhinho falando o seu nome. Subai, e que ele fará parte da aldeia Yanon, como a próxima geração de magos, e aponta seu cajado ao menino. As pessoas presentes ali ficam surpresas com o anúncio do ancião. O cara de águia celebra dizendo que finalmente eles têm um novo feiticeiro, e que sua vila sobreviverá.
Mas o cara de lobo parece não ter gostado da escolha, pois o garoto não passa de uma criança, e pergunta se isso é certo. A menina com cara de capuz diz que ter alguma coisa já é melhor do que não ter nada. Já o chefe responde que aceita a escolha do feiticeiro. Mas em meio a essa confusão, o prota ainda não entendeu bem o que aconteceu. Como assim, feiticeiro? E a menina de cabelo azul chega para cumprimentar o MC. Segurando sua mão, a menina puxa o prota pela vila. As pessoas da vila continuam a comentar sobre a escolha do garoto ser da geração de feiticeiro, e outros dizem que o nome dele é muito estranho e se perguntam a qual tribo ele pertence. Uma senhorinha com lágrimas nos olhos diz estar aliviada, pois enquanto existir a linhagem de feiticeiro, a tribo irá sobreviver. Outros concordam com o pensamento da senhora, afinal eles acabam de ter mais um pouco de esperança. Somente o prota que ainda não sabe se essa história de ser feiticeiro é algo bom ou ruim. A menina de cabelo azul fica emburrada com a dúvida do MC e diz que, se o grande sábio escolheu ele, ele deve ficar extremamente grato, e que nas decisões do sábio não se devem duvidar. Ela aponta para o pescoço do prota, que está vestindo um colar da tribo. A menina então se apresenta como Yanhua, e que a partir daquele momento ela é quem cuidará do prota, e se ele tiver alguma dúvida, poderá perguntar para ela. O menino então decide fazer sua pergunta, a menina começa a brilhar os olhos, pronta para responder. O menino então pede para que ela fale mais sobre a tribo. Ela explica que sua tribo é chamada de tribo Yanon, e os totens também são chamados de Yanon. Quanto ao aspecto de Yanon, ela não pode descrevê-lo, o prota irá descobrir mais cedo ou mais tarde. O prota então em seus pensamentos, fica se perguntando que o que ele viu dentro das chamas será que era um totem, e voltando para a garota novamente ele pergunta como a tribo é dividida, afinal ele percebeu que o pai da menina é claramente chefe da vila, mas por que ele deve responder às instruções do feiticeiro? A menina pergunta de qual tribo o prota veio, porque ele não tem conhecimento de algo tão simples assim, afinal, o mais forte de uma tribo é o feiticeiro. Se não houver nenhum feiticeiro na tribo, a tribo será definitivamente destruída. O segundo é o chefe, seu pai Yanku. E logo após vêm os capitães de caça. Há também os soldados totem, soldados de reserva e plebeus. O prota então percebe que, mesmo havendo pouca gente, existem muitas posições. A menina então fica triste, e diz que no início havia muitas pessoas, e se lembrando do passado triste, ela começa a chorar, e prossegue dizendo que antigamente todos viviam em uma terra ancestral fértil, onde não precisavam se preocupar com água ou carne. Eram uma grande tribo de 300 pessoas, 65 soldados e um único grupo de caça. Mas meio ano atrás, eles se tornaram alvo da tribo Cobra Negra. Os campos de caça foram atacados, muitas pessoas foram mortas e até suas terras ancestrais foram tomadas, e assim obrigados a migrar para o local atual. Agora, com raiva, ela diz que deve se fortalecer, resgatar seus companheiros que foram capturados e recuperar a terra ancestral, assim se vingando de todos. O prota fica apenas observando e ouvindo o desabafo da garota. A menina segue apresentando cada detalhe e cada local da vila. E o prota pelo caminho conseguiu perceber que coisas ruins estão acontecendo dentro da tribo. A maioria das pessoas são pálida e magra, eles estão claramente desnutridos, o objetivo de vida é muito pobre. Mas condições de higiene é facilmente contaminado por bactérias, e se um surto de doença contagiosa acontecer, seria um desastre absoluto, muitos morreriam. Confuso, ele acha aquela situação como um todo péssima, e não sabe por onde deve começar. Então, ele escuta um barulho e uma voz dizendo que ele está conectando o sistema diário com o host. Em sua frente, uma barra de porcentagem começa a carregar, e chegando a 100%, uma mensagem chega, sistema de ajuda diário ativado. Uma janela de status surge à sua frente e o prota fica assustado com o aparecimento repentino. Como escritor,
ele sabia que isso iria aparecer, e decide conectar-se com o sistema apenas utilizando sua mente. Ele pergunta ao sistema quais funções ele tem. O sistema então responde que as funções atuais disponíveis são: fazer o check-in diário para poder receber o pacote de ajuda aleatório para novatos. Cada vez que ele fizer check-in, há 1% de chance de ganhar um plano de assistência intermediária e 0,1% de chance de obter um pacote de assistência premium. Recompensa de check-in mensal, assistência garantida de nível médio, plano anual de assistência premium garantido assim que realizar o check-in. No fim ele terá apenas 3 pacotes de ajuda, e mais pacote será desbloqueado somente após 1 ano, mas se ele esperar 1 ano, todos ali irão acabar morrendo. Mas então uma dúvida surge em sua mente: será que outras pessoas também podem ver a janela do sistema? Mas o sistema responde que não, apenas ele pode ver. A menina pergunta se o prota está ouvindo. Ela gastou seu tempo de treinamento apenas para dar um resumo sobre a tribo. O MC pede desculpa e diz que ainda se sente um pouco tonto. A menina emburrada diz para deixar para lá, ela irá levar ele para poder descansar. Chegando à tenda, ela então se senta ao chão, ainda com a cara emburrada. O menino curioso então pergunta se ele irá morar ali a partir de agora. A menina meio envergonhada diz que talvez, ela acha que o prota deva ficar ali. E feliz o moleque diz que finalmente após um dia estressante ele irá descansar, e pula na cama. A menina ainda continua envergonhada mas não consegue dizer nada, e diz apenas que sim. O prota começa a cheirar a cama e pergunta por que ali tem um cheiro estranho. Cheira um pouco a leite, mas não é tão ruim. A menina salta para cima do MC dizendo para ele parar de cheirar as coisas. O prota, sem entender o motivo, pergunta por que ele não pode fazer isso. Corada em cima do prota, ela diz que o motivo é: porque ali é a sua casa. Com as mãos segurando seu queixo, o prota entende que agora sim ele tem sérios problemas, e Enua permitiu que ele ficasse em sua casa. E isso quer dizer que, a partir de agora eles dois deverão viver juntos, como um casal. Só de pensar nessa possibilidade o garoto fica com seu rosto todo vermelho de vergonha, pois mesmo que a menina tenha chifres, seu rosto e seu corpo são muito bonitos, e ele que não é nada bobo diz que isso tudo é completamente aceitável. Mas a menina, que está com mais vergonha que ele, se aproxima e segura o moleque pelas bochechas dizendo que ela não irá morar junto dele, afinal de noite a vigília é de sua responsabilidade, e ela irá sair para concluir sua tarefa. Emburrada ela se vira e sai da tenda dizendo que irá patrulhar, e que o moleque não deve mexer em nada, se ele fizer qualquer coisa suspeita, ela virá bater nele. Com o rosto inchado, Subai diz que a menina parece ser bem madura, mas fica facilmente envergonhada. Aproveitando que agora ele está sozinho, ele decide abrir o sistema e realizar seu primeiro check-in. O sistema abre dizendo que o check-in foi realizado com sucesso, e pergunta se o garoto deseja reivindicar recompensas, pacote de ajuda. Ele aceita, e então ele recebe uma assistência intermediária, habilidade de nível 1, habilidade de cura. O prota fica surpreso em receber uma ajuda intermediária e se pergunta se isso é apenas pelo fato dele ser um iniciante. O sistema responde que ao abrir o pacote pela primeira vez ele recebe uma ajuda intermediária. Vendo que a habilidade de cura é de nível 1, ele se pergunta se é possível melhorá-la, e o que fazer a partir daquele momento. O sistema responde que o prota subirá de nível quando o nível de proficiência estiver cheio. Abrindo o painel de atributos será possível confirmar a proficiência. E solicitando que o painel de atributos seja aberto, ele vê que não tem nada de excepcional, tudo está normal. Isso se deve ao fato de ele ser um romancista que não saía de casa, então seu corpo possui condições normais. Agora ele se arrepende de ter levado uma vida tão sedentária, e percebe que com esses níveis de atributos não será possível sobreviver entre aqueles da tribo. Por isso ele deverá se exercitar. A cena corta para a cabana do feiticeiro-chefe. Ele está junto do líder da tribo, diante de uma pedra.
O velhinho então coloca sobre a pedra 3 objetos, e o líder interrompe o silêncio, dizendo que Subai é de origem desconhecida e que se realmente ele poderá ser um feiticeiro. Tossindo e com poucas forças o velho responde que em toda a tribo só teve o garoto com talento a feiticeiro, eles não têm muito tempo. O líder, vendo o feiticeiro tossir igual o cachorro velho, pede para que ele tomasse mais cuidado, pois sem que percebesse o velhinho cortou suas próprias mãos. Olhando sua mão ensanguentada, o feiticeiro diz que nada importa mais, afinal ele só tem mais alguns dias. O líder com cara de tristeza se desculpa com o feiticeiro, dizendo que tudo aquilo é por culpa deles, e que se eles fossem um pouco mais fortes, o grande feiticeiro não teria se ferido para proteger da tribo dos cobras negras. O velhinho, com um sorriso bondoso, pede para o líder não ficar pensando nessas coisas, no momento existem coisas mais importantes, e pede para o líder fazer o que combinaram com rapidez, faltam apenas 3 dias para a cerimônia de sucessão. O líder pergunta para que tanta pressa, afinal eles ainda nem investigaram Subai, se o garoto for da tribo das cobras negras, eles estarão perdidos. O velho responde que a tribo das cobras negras não seriam capazes de criar uma criança tão limpa e com a pele macia, e além disso ele diz que tem observado a alma de Subai. Nela não há nenhuma maldade, sua alma é pura, e limpa como o rio, sem vestígios de sujeira. E que Subai pode ser até mesmo de uma tribo lendária. Nada mais importa, desde que ele não seja maligno, o líder deve protegê-lo. Aceitando a decisão do feiticeiro, o líder se levanta dizendo que começará com os preparativos para a cerimônia de herança. E antes que pudesse sair, o feiticeiro pede para ele esperar mais um pouco, ele tem mais uma coisa a dizer. Que o descendente de um feiticeiro, muitas vezes tem um talento extraordinário, e que seria bom se eles tivessem muitas gerações de feiticeiros. O líder entendeu o que o velhinho quis dizer, e com os olhos brilhando ele já sabe como fazer para a linhagem de feiticeiro crescer. Saindo da tenda, vemos que sua filha estava por detrás da porta escutando toda a conversa. O líder a repreende perguntando o que ela pensa estar fazendo ali. A menina responde que não ouviu nada, ela apenas passou por ali por coincidência, ela estava apenas patrulhando, e virando seu rosto pensando que seu pai prosseguirá com a bronca. Mas ele coloca sua mão sobre o ombro da garota, e diz que não importa se ela ouviu ou não, e diz que ele tem uma grande tarefa para passar para sua filha. A menina, empolgada por finalmente o pai reconhecer seu potencial, pergunta se ele dará a ela uma missão, e seja qual for, ela irá cumprir sem reclamar. Então o pai diz à sua filha para que ela se case com o jovem feiticeiro Subai e tenha muitos e muitos filhos, o quanto antes. Só pode estar de brincadeira. A menina, ouvindo isso, fica totalmente paralisada, e a frase, tenha filhos, ecoa por sua cabeça. Meio corada ela volta a si, se levantando indignada. Ela pergunta do que seu pai está falando. Afinal ela já havia falado antes que somente se casaria ao encontrar alguém mais forte do que ela. Subai é muito magro e fraco, então não tem como ele vencer ela. Com raiva o pai diz que isso não é possível, quase ninguém da tribo consegue vencer ela, a menina poderia matar facilmente os outros, e pede para sua filha se apressar e ter muitos filhos, afinal ela já tem 19 anos. Se retirando da conversa, ela sai gritando que não quer se casar, ela deseja ficar mais forte e se vingar, e diz não querer se casar com Subai. Ela olha para trás e faz uma careta para seu pai. Mano, se eu faço isso com o meu pai já era, nunca mais vocês me verão aqui. Correndo atrás da menina, o líder grita para ela não fazer isso e que irá dar uma correção nela. Dentro da tenda, o feiticeiro escuta tudo o que aconteceu, ele se lamenta em não ter muito tempo, ele gostaria tanto de ver os jovens crescendo, mas ele dará o seu melhor para o progresso da nova geração. No dia seguinte, Subai sai de dentro da tenda, como ainda é bem cedo, ele sente enorme frio, e percebe que a tenda na qual ele dormiu, está toda cheia de buracos, e com isso ele quase congelou até a morte durante o sono.
E para evitar sofrer de frio novamente, ele resolve fechar os buracos. Mas a menina chega, e percebendo a chegada da garota, Subai pede para ela o ajudar a encontrar palha para arrumar a tenda. A menina, ao ver o rosto do Prota, se lembra do que seu pai lhe disse, e começa a imaginar como seriam seus filhos junto do Prota, do Neida. E repreendendo esses pensamentos sem querer, ela começa a bater no MC dizendo não querer estar junto de alguém tão fraco, e o pobre do Prota só sofrendo, sangrando pela boca. Ele pergunta para a menina sobre o que ela está falando, afinal, ele só pediu para ela ir buscar palha. Agora, reparando com mais detalhe, ela pergunta para que o MC precisa de palha. E com seu corpo esmagado, ele responde que é para cobrir os buracos, e que sua casa está cheia de buracos. Emburrada, ela responde que, se é só isto mesmo que ele quer, então ela irá ajudá-lo. E o Prota percebe que de repente a atitude da menina ficou pior do que era antes. Então, os dois seguem para encontrar palha para a tenda, e pelo caminho, Subai percebe que outras barracas, piores que a sua, têm crianças dormindo, e pergunta para a menina por que aqueles não têm uma casa e nem se cobrem com nada. A garota responde que a maioria ali não tem uma casa, e pele de animal para se cobrir é algo valioso. Eles têm que sair e caçar seus próprios animais, e pede para Subai não se preocupar, pois ele é mais importante do que eles. Ao conseguirem a palha, a menina repara que ele trouxe não somente para arrumar sua casa, mas para ajudar aquelas crianças que estavam no frio. Com dúvida, ela pergunta por que ele fez isso, por que ele deu àquelas crianças, afinal ele é o feiticeiro, sendo assim ele é mais importante do que as crianças. O Prota responde que aquelas crianças são igualmente importantes. A menina, observando a atitude do Prota, diz em sua mente que o garoto não parece ser o que ela imaginava. Passando algumas horas, escutam alguém avisando que o grupo de caça está de volta. Todos começam a gritar, dizendo que finalmente terão algo para comer. E alguns totens surgem da floresta carregando suas caças. Uma criança se aproxima dizendo que é incrível, pois desta vez tem bastante comida, e até mesmo um porco ruivo que aparenta ser muito delicioso. Outra moça contente diz que isso é bom, pois as crianças não irão morrer de fome. O Prota, vendo aquela cena, pergunta à menina se existe algum esquema de divisão de comidas ali, e que ele ainda não comeu nada desde que acordou. A garota responde que sim, especialmente a carne. A maioria deve ser distribuída aos guerreiros totens, e uma pequena porção é distribuída aos reservistas e crianças. Subai pergunta então sobre as mulheres e os idosos. A menina responde que eles só podem comer ocasionalmente, geralmente colhem frutas silvestres para comer, e eles basicamente não estão de barriga cheia. Além disso, só podem comer apenas a metade da presa. O resto deve ser seco e comido pela equipe de caça quando sair. O Prota percebe que o sistema de alimentação da tribo depende inteiramente de um pequeno grupo de caça, é algo muito instável. E pergunta à menina se eles praticam agricultura ou criam animais para se tornarem fonte de alimento, assim eles poderão cultivar e estabilizar as reservas de alimentos na aldeia. Mas pelo visto não, pois a menina nunca na vida escutou a palavra agricultura, e sobre manter os animais é mais estranho ainda, já que o que eles têm mal dá para comer, quem dirá para criar. O Prota terá um enorme desafio pela frente. E ele não sabe como explicar isso tudo para ela, afinal criar porcos para comer depois não será fácil deles aderirem, e o Prota fica preocupado de eles matarem o porco que pegaram e matá-lo à noite para comer. Interrompendo seus pensamentos, um dos caçadores, um enorme leão, chega perto chamando o nome de Yanhua, e pergunta quem é aquele garoto junto dela, pois ele nunca o viu na vila. E então ele deixa de lado sua caça, se aproxima e se pergunta se o garoto é finalmente a pessoa que o chefe da aldeia encontrou para poder se casar com Yanhua. A menina, envergonhada, chamando o grande leão de tio Kanchi, dizendo que todos os dias é a mesma coisa, ele perguntando quando ela irá se casar, e diz que o menino é o feiticeiro herdeiro.
Os outros caçadores escutam as palavras de Yanhua e chegam para ver quem é o novo feiticeiro, e ao verem Subai, eles dizem que o garoto é muito magro, e então ele decide dar toda a sua caça ao Prota para que ele possa ficar forte e comandar a aldeia. O Prota meio sem jeito diz apenas que obrigado, e se voltando para a menina ele pergunta se a tribo dele são assim sempre gentis com os convidados. A menina diz que não, esse tratamento é somente para ele, porque ele é o futuro feiticeiro da aldeia. E uma menina que está muito desnutrida e morrendo claramente de fome, pega sua caça e também oferece ao Prota. O Prota fica comovido com aquela situação. Ele terá que mudar algumas coisas por ali. De noite, sob as estrelas, Subai está junto de Yanhua em volta de uma fogueira. A menina pergunta por que o garoto não aceitou a carne que a menina lhe tinha oferecido, e que seria uma honra para ela se o Prota tivesse recebido. O MC responde que isso não é algo para se orgulhar, eles são todos humanos. E, com um pedaço de carne sobre o fogo, ele diz que precisa assar bem a carne antes de comê-la. E com a boca espumando, Yanhua olha para a carne e pergunta se ainda falta muito. Retirando a carne do fogo, ele escuta a barriga da menina roncar, e pergunta se ela deseja comer antes dele. Virando o rosto ela diz que não, é que ela não merece comer a comida do herdeiro. Ninguém exceto o feiticeiro está qualificado para comer aquela comida, mas vendo o pedaço de carne assado, e cheirando bem, ela diz que se ele insistir, ela não terá outra escolha a não ser aceitar, mas terá que fazer isso escondida para que ninguém veja ela comendo a comida do herdeiro. Insistindo mais um pouco, Subai fala para ela dar uma mordidinha, e que isso não fará nenhum mal. Com a boca salivando, ela se questiona se uma mordidinha não vai fazer nada de mal mesmo. E abrindo uma enorme boca e com os olhos brilhando, ela parte para cima do pedaço de carne, e o abocanha. O Prota fica apenas observando a mordida feroz da garota, que quase engoliu o pedaço de carne por inteiro, não poupou nem mesmo o osso. A menina fica toda feliz em poder saborear aquele delicioso pedaço de carne. O Prota então decide comer sua parte, e nota que o sabor daquela carne é um pouco mais forte do que o da terra, mas não muita coisa, e ele lamenta por não ter sal ali para deixar a carne mais saborosa. A menina, ouvindo o Prota diz que se o que ele deseja é sal, ela poderá ajudar, e mexendo em sua bolsa, ela tira um pedaço de bambu que contém sal, e entrega para Subai. O moleque pergunta se aquele sal é dela, e ela responde que sim, e que na vila não resta muito, e ela conseguiu salvar tudo o que tinha. E diz que todos os guerreiros totens devem comer sal, então, para uma reserva como ela, o Prota não deve se preocupar, ela irá ficar bem. O Prota em seus pensamentos se pergunta como ele pode ter esquecido disto. O sal é muito valioso nessa sociedade primitiva, ao contrário da terra. Por apenas $2, ele podia comprar um pacote de sal em qualquer supermercado. Ele então devolve o recipiente à menina e diz que hoje ele deseja comer algo sem gosto mesmo. A menina então pega o frasco e diz que, como o Prota não quer mais, ela irá aceitar de volta, e guarda o sal. Como a menina considera aquilo como um tesouro, ele não teria coragem de pegar isto dela. De fato, ele percebe que a aldeia é indiscutivelmente muito pobre, e se pergunta como poderia resolver estes problemas rapidamente, de acordo com suas situações atuais. Ele decide perguntar à menina de onde vem o sal e Yanhua responde que a equipe de caça foi para outra tribo e então, a cada 15 dias, a tribo do Cervo Leopardo abre um mercado, e pessoas de tribos próximas podem ir lá comprar muitas coisas. Subai pergunta quantos dias faltam até a próxima vez que o mercado será aberto. A menina responde que daqui a 10 dias. Então, o Prota decide que em 10 dias ele irá até esta mercadoria para saber mais sobre este mundo. O chefe da tribo aparece e diz que o feiticeiro está requisitando a presença de Subai. O Prota então, diante da cabana do feiticeiro, segue para entrar. O líder vendo o menino entrar na cabana, comenta junto aos seus companheiros que o tempo restante do grande feiticeiro será entregue para Subai,
E junto dele está o leão do grupo de caça que diz que então esse dia triste chegou. E os outros 3 guardas ficam tristes por este momento. Até mesmo a guerreira de capuz o retira para poder chorar, afinal desde crianças, eles todos foram treinados pelo próprio feiticeiro. E enxugando as lágrimas, a guerreira diz para que eles se preparem para darem boas-vindas ao novo feiticeiro.